Resultados revolucionários da República Era Vargas que não te contaram. História do Brasil. Você já ouviu falar da República Era Vargas? Foi um período super agitado no Brasil, cheio de mudanças importantes. O país todo passando por transformações profundas enquanto Getúlio Vargas, uma figura bem importante, estava no centro de tudo isso, deixando sua marca na história do Brasil. Vou te mostrar os resultados revolucionários que a República Era Vargas deixou registrado na história do Brasil. Durante essa época, teve de tudo um pouco, muita coisa acontecendo na política, trabalhadores lutando pelos seus direitos e discussões sobre ideias diferentes. Desde o tempo do Estado Novo até quando o Brasil começou a se tornar mais democrático, cada momento dessa fase foi cheio de histórias incríveis sobre poder, resistência e mudança. Era Vargas, onde cada virada e cada escolha feita moldou o futuro de todo o Brasil. É uma história que vai te prender do começo ao fim. Teve um tempo super agitado no Brasil chamado Era Vargas? Pois é. Aconteceu entre os anos 1930 e 1945, tudo começou em 1930, quando o Brasil estava meio bagunçado e aí entra o Getúlio Vargas como o herói da história, salvando o dia e acabando com a República Velha. Vargas ficou no comando, primeiro com um governo provisório, meio que testando as águas, até 1934. Mas o Vargas queria mais poder, né? Então veio o governo constitucional. Aqui ele estava mais dentro das regras, tentando organizar a bagunça toda seguindo uma constituição. Só que não foi tão fácil assim, teve muita confusão política e o povo nas ruas pedindo mudanças. E aí, em 1937, Vargas decide apertar o botão da mudança total. Ele fecha o Congresso, suspende a Constituição e cria o Estado Novo. Nessa época, ele basicamente mandava em tudo, mas também tinha muita gente contra ele, reclamando de autoritarismo e falta de liberdade. Essa história toda fez da República Era Vargas um dos momentos mais intensos da nossa história brasileira, com Vargas no centro de tudo, mexendo com tudo e com todo mundo. Foi um tempo cheio de altos e baixos, com ele tentando equilibrar o país em meio a muitas mudanças. Pensa só nessa história, antes do Vargas entrar em cena, o Brasil estava meio que dominado por um grupo chamado República Oligárquica. Eram mais ou menos assim, São Paulo e Minas Gerais, os grandalhões do país na época, se revezavam no poder, com os donos dos cafezais e dos queijos mandando e desmandando na política. Mas aí, como sempre acontece, começaram a aparecer os problemas. Uma crise econômica brava deu uma rasteira no país. E é claro, a galera toda ficou de bico, sempre os mesmos no poder, e a gente aqui se ferrando. Foi aí que surgiu nosso herói, o Getúlio Vargas. Ele não tinha superpoderes, mas sabia falar bonito e tinha umas ideias bem espertas. Prometeu botar ordem na bagunça e acabar com o domínio das oligarquias, trazendo um jeito novo de fazer política. Com o Vargas no comando, o Brasil deu uma guinada. Foi como abrir um novo livro na história do Brasil, deixando para trás os velhos jeitos de fazer política e abrindo caminho para um montão de mudanças emocionantes. Foi como uma chuva que lava a alma. Demais, né? Quando Getúlio Vargas tomou as rédeas durante o governo provisório, ele não brincou em serviço. O cara praticamente se tornou o dono da bola, concentrando todo o poder nas mãos dele. Foi tipo assim, ele fechou os órgãos legislativos, que são aqueles responsáveis por fazer as leis, e colocou uns chefões em cada estado para ajudar a controlar tudo. Mas, como sempre, teve uma turma que não ficou muito feliz com essa história toda. Especialmente lá em São Paulo, onde a galera ficou de cabelo em pé. A insatisfação foi crescendo até que, bum! Explodiu na Revolução Constitucionalista de 1932. E essa revolução não foi brincadeira, não. São Paulo meio que deu um grito de chega pro governo central, querendo mais autonomia e poder de decisão nas paradas. Foi uma luta de verdade pelo direito de ser ouvido e de ter uma voz mais forte na política do Brasil. Imagina só a confusão. Foi uma bagunça daquelas, uma batalha intensa que deixou todo mundo assustado e marcou a história do nosso país bem fundo. A história tá cheia de coisas malucas e emocionantes. Preparado para os que vêm depois? Durante o governo do Vargas, o Brasil estava pegando fogo, parecia que a qualquer momento ia explodir. E então, bum! A Revolta Comunista de 1935 estourou. Um grupo de pessoas, meio que de esquerda, queria mudar as coisas no país. Só que o governo não curtiu a ideia e partiu para cima com tudo, foi pancadaria para todo lado. Mas aí, a tensão só foi crescendo. Em 1937, veio um verdadeiro terremoto. O Vargas soltou a bomba. Ele disse que tinha um plano comunista aí, escondido nas sombras, pronto para destruir o país.
e com essa desculpa, fechou o Congresso Nacional e deu início ao Estado Novo. Foi tipo uma virada de mesa, sabe? E olha só que loucura, nesse tal Estado Novo, teve muito controle e repressão, mas também surgiram umas leis super importantes para os trabalhadores. Tipo, finalmente tivemos jornadas de trabalho mais curtas, férias remuneradas e até a justiça do trabalho. Foi tipo um raio de sol em meio à tempestade. Mesmo com toda essa confusão, o Brasil deu uns passos importantes em direção ao progresso e à justiça social. Era o ano de 1945, e o Brasil estava mergulhado em tempos tumultuados. Getúlio Vargas, uma figura dominante na política nacional por mais de uma década, enfrentava crescente oposição e pressão por mudanças. As demandas por reformas políticas e sociais estavam fervilhando, enquanto os militares se tornavam cada vez mais inquietos com o governo. A gota d'água veio com a crescente insatisfação militar e uma série de protestos civis. Em um movimento audacioso, lideranças militares e políticas se uniram para derrubar Vargas do poder. Em 29 de outubro de 1945, um golpe militar pôs fim ao governo de Vargas, forçando-o a renunciar à presidência e entregando o poder a uma junta militar. As razões por trás da queda de Vargas são complexas e multifacetadas. Desde a pressão por reformas democráticas até as crescentes tensões com os militares e a elite conservadora, uma combinação de fatores contribuiu para o colapso do seu governo. A deposição de Vargas marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase na política brasileira. Mas a história de Vargas estava longe de acabar. Apesar do exílio e das adversidades políticas, ele permaneceu uma figura influente nos bastidores da política brasileira. E em 1951, um capítulo surpreendente começou a se desenrolar. Com a fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Vargas encontrou uma nova plataforma para sua ressurreição política. Seu retorno à presidência em 1951 foi um golpe magistral, consolidando sua posição como uma das figuras mais emblemáticas da história do Brasil. Mas como Vargas conseguiu esse retorno triunfal? Foi uma combinação de estratégia política astuta, alianças cuidadosamente construídas e um apelo persistente às massas populares. Sua habilidade em articular as aspirações da classe trabalhadora e sua retórica habilidosa o tornaram um líder inigualável aos olhos de muitos brasileiros. O retorno de Vargas à presidência não foi apenas uma questão de política, foi um evento carregado de simbolismo e significado histórico. Para muitos, representou uma esperança renovada em tempos de incerteza e mudança. Para outros, foi uma lembrança dolorosa dos conflitos e divisões que assolaram a nação. No entanto, independentemente das opiniões sobre Vargas e seu legado, seu retorno à presidência em 1951 permanece como um dos momentos mais marcantes da história política brasileira. Foi um momento de triunfo pessoal para a República Era Vargas e um ponto de inflexão crucial na trajetória do Brasil moderno. Em meio às vicissitudes da política e das reviravoltas da história, a saga de Vargas continua a fascinar e inspirar. Seu legado é uma lembrança vívida dos altos e baixos do poder, e sua história é um lembrete poderoso do papel que os indivíduos podem desempenhar na formação do destino de uma nação. Vargas era um líder muito poderoso, mas nem todo mundo gostava dele. Tinha gente que achava ele o máximo, mas outras pessoas achavam que ele estava fazendo tudo errado. E daí, quando apareceu umas coisas de corrupção e abuso de poder, a situação ficou tensa. A pressão só aumentava, todo mundo querendo a cabeça dele, literalmente. Getúlio Vargas tomou uma decisão que mudou tudo. Ele decidiu dar um fim à própria vida. Imagina o choque que isso causou no povo brasileiro. Foi tipo um terremoto na política brasileira, sacudindo tudo ao redor. Depois desse baque, o Brasil ficou meio perdido, sem saber o que fazer. Foi uma bagunça, com os partidos brigando pelo controle do país e o povo nas ruas pedindo mudanças. Mas olha só, o legado do Vargas não morreu com ele. A morte dele fez todo mundo parar para pensar sobre os limites do poder e o preço que se paga pela liderança. E mesmo com todo o amor e ódio que as pessoas tinham por ele, o Vargas ficou marcado como um símbolo de uma época cheia de altos e baixos. Então, quando a gente olha para trás e vê tudo o que aconteceu, dá para entender como os eventos daquela época ainda mexem com a gente hoje em dia. O legado do Vargas continua nos desafiando a entender e construir o futuro do nosso país. Chegamos a um resumo importante sobre a República Era Vargas. Foi um período crucial na história do Brasil que abrangeu aproximadamente 2 décadas, de 1930 a 1945, e depois retornou com o governo de Getúlio Vargas de 1951 a 1954. Durante esse tempo, Vargas exerceu um domínio político significativo sobre o país, deixando um legado que moldou profundamente o Brasil moderno.
Durante seu governo, Vargas implementou uma série de reformas políticas, econômicas e sociais que tiveram um impacto duradouro na sociedade brasileira. Ele promoveu políticas de industrialização e modernização econômica, visando diversificar a economia e reduzir a dependência do Brasil das exportações agrícolas. Além disso, Vargas instituiu leis trabalhistas pioneiras, como a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que estabeleceram direitos trabalhistas fundamentais e melhoraram as condições de vida dos trabalhadores. No entanto, a era Vargas também foi marcada por momentos de autoritarismo e repressão política. Durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, Vargas governou com poderes ditatoriais, suprimindo a oposição política e restringindo as liberdades civis. O período foi caracterizado por um controle rígido do Estado sobre a sociedade e a economia, com uma forte centralização do poder nas mãos do governo. Além disso, a era Vargas foi marcada por uma série de eventos significativos, incluindo a Revolução de 1930, que levou Vargas ao poder, e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. A participação do Brasil na guerra fortaleceu o governo de Vargas e contribuiu para sua posterior queda, devido às pressões dos militares e da oposição política. O suicídio de Vargas em 1954 marcou o fim de sua era política, mas seu legado continua a ser debatido e estudado até hoje. Ele é lembrado como uma figura complexa e controversa da história brasileira, cujas políticas deixaram um impacto duradouro no país. Em última análise, a República Era Vargas representa um período de transformação e turbulência na história do Brasil, que moldou o curso do país no século XX e além. E assim, essa história de novela que a gente chama de vida política do Brasil continua nos surpreendendo, cheia de altos e baixos, emoções fortes e reviravoltas de tirar o fôlego. Aguardem novos capítulos da história do Brasil. Até logo!